Romanos 12, a partir do versículo 9, diz assim: que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor, que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. 16. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Versículo 19. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei as contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. 21. Não deixem que o mal vençam vocês, mas vençam o mal com o bem. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Senhor, que é vida, é viva e é vida, Senhor. Nessa hora nós abrimos nosso coração, repreendemos todo espírito de distração no nosso meio, ó Deus. Nossos olhos estão voltados para Ti, Deus. Seja, ó Deus, objeto da nossa maior fome e sede nessa noite, Senhor. Nós ansiamos mais pela Tua presença. Continua, ó Deus, no meio de nós, fazendo a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Bem, eu preciso abrir um parêntese aqui, que quando a Luciana me fez esse convite, né, eu fiquei um pouco receoso de aceitar. Inclusive, fiquei receoso não, eu cheguei a falar com ela que era melhor escolher outra pessoa. Mas quando você entende que o cristão, a caminhada rumo ao nosso alvo, a nossa meta que é o céu, ela é uma caminhada de desafios, você começa a enxergar as coisas ao seu redor de forma diferente, amém? Amém, igreja? Ok. Quando eu era mais jovem, eu tinha meus 10, 11 anos, na minha época de adolescência, para você fazer parte do Ministério de Louvor, você tinha que ter uma idade, a partir, se não me engano, era de 16 anos para cima. Tinha uma especificação, então não podia entrar crianças, até porque tinham grupos de adolescentes, de crianças, que faziam cantatas na igreja. Porém, eu era o mais novo da minha geração. E automaticamente, eu dificilmente era convidado para poder sair com os meninos que eram mais velhos. Eu tinha meus 10 para 11, os meninos tinham 14, 15. E geralmente essa galerinha elas têm uma cabecinha mais avançada, né? E aí, eu percebi que nós tínhamos uma coisa em comum, todos nós. Queríamos fazer parte do Ministério de Louvor da igreja. E aí eu comecei a perceber, foi liberado para nós, né, um microfone, para que durante os ensaios a gente pudesse estar participando, pudesse estar cantando com eles, para desenvolver o nosso dom, né? E aí eu comecei a frequentar esses ensaios com esses meus amigos. Só que em algum momento, eu comecei a perceber que a banda da igreja, ela faltava um tecladista. Tinha um guitarrista, tinha um violonista, tinha um baterista, tinha um baixista, era um grupo, antigamente era um grupo de vocais de 5 a 7 pessoas cantando num culto, mas não tinha um tecladista. Então, eu comecei a pensar que a forma que eu poderia ingressar no ministério, antes dos meninos, era justamente
aprendendo a tocar teclado. E aí eu conversei com os meus pais, entrei numa aula de teclado. Em alguns meses, eu recebi um convite para poder participar dos ensaios tocando teclado, né? Só que aí, eu como adolescente, que não estava com o coração no lugar certo, estava querendo o quê? Tocar teclado para ser notado, né? Para as pessoas me verem fazendo alguma coisa. Então eu achei que eu ia começar tocando no domingo à noite. Eu achei que eu ia começar tocando na reunião que tinha mais gente da igreja. E eu estava muito feliz com isso. Só que o que aconteceu? Me colocaram para tocar na EBF. Para quem não sabe, a EBF é a Escola Bíblica de Férias das crianças, né? E eu fiquei muito frustrado, porque eu ia tocar, ao invés de tocar os louvores, né, Ademar de Campos, Zaf Borba, eu ia tocar, sou um soldadinho de Jesus, eu preciso de você. Eu olhei para a líder do louvor e falei, poxa, mas eu achei que ia rolar no domingo. Eu falei, não, mas a gente precisa de você no sábado. Os músicos não estão no sábado, vai ser só o teclado, é um momento pequenininho, e você que está começando, vai ser interessante para você. E eu me lembrei dessa história, porque a minha entrada, né, a minha primeira ministração, digamos assim, de frente para a igreja, foi num culto infantil, na EBF. E hoje, apesar de não ser a primeira vez, mas sem pressão alguma, por escolha, hoje eu também aceitei estar ministrando num culto infantil. E para mim isso é muito simbólico. Não porque eu consigo visitar lá atrás aquele Tiago que queria ser notado, mas porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa, sempre se desafiando a alguma coisa. E em alguns momentos, a gente tem que se submeter. A gente não pode ficar refém do nosso medo de fazer as coisas. A gente precisa avançar. E eu tenho certeza que assim como hoje eu estou aqui, você pode também estar aqui. Às vezes não pregando, mas ministrando louvor, dançando. A gente teve muita gente improvável aqui hoje, né, Tia Lô? Que foi resistente. Não sei se vocês viram, mas hoje foi a primeira vez de muita gente, né, Duda? Cadê a Radassa? Não foi a primeira vez a Radassa, não, mas a Radassa também, depois de grande, acho que foi a primeira vez também. Isadora. Mas todas elas foram geradas quando eram pequenas. No começo a gente passou algumas imagens, tinha imagens delas dançando. Então, o que eu quero começar dizendo para você é que, às vezes, você não faz ideia da semeadura, da boa semente que você está semeando na vida do seu filho, da sua filha, ou daquela criança que você está se responsabilizando a trazer na igreja. E pode ser que quando ela dê frutos, você se surpreenda. Porque a intenção da geração que vem depois da gente é que faça melhor do que a gente fez. Eu fico muito feliz quando eu vejo algumas imagens e me orgulho de ter feito parte da geração, né, de gerar essas crianças na igreja. Ver Tainá, Esther, a galera do Yuti, né? Mas eu creio que a geração de hoje não fará menos do que a que veio antes fez, mas fará mais. Se a de antes correu, agora vai voar. Amém? Amém. Voltando à palavra, eu quero destacar algumas coisas com você a respeito da nossa postura como homens e mulheres de Deus, responsáveis, que se dizem discípulos do Senhor, que nós devemos ser. Nós acabamos de ler as palavras de Paulo em instrução a respeito de como eu e você devemos nos portar como cristãos. E o grande problema que nós encontramos hoje em dia é o nosso egoísmo, o nosso individualismo. Sendo que o caminho, quando a gente aponta para o alvo, que é a eternidade, ele vai estar atrelado ao serviço. Só que servir é algo muito difícil hoje em dia. Porque o serviço, ele te submete a alguém, e talvez, assim como nós lemos as palavras de Paulo, alguém que às vezes você não quer se submeter, como uma pessoa que te persegue no seu trabalho, como uma pessoa que te persegue no seu lugar de estudo, como um irmãozinho da igreja que talvez você não se simpatiza muito. E a gente não gosta de ser confrontado, de que os nossos olhos sejam abertos para o nosso erro.
E eu quero contar para vocês um testemunho que eu estava relembrando hoje. Quando saiu aquela canção Me Ama, eu percebi que todo mundo estava cantando. Todas as igrejas estavam cantando. E eu não queria que nós fôssemos apenas mais uma equipe de ministério cantando uma música. Então eu fui procurar saber a história daquela canção, né? E hoje eu estava relembrando, eu estava vendo justamente o testemunho dessa canção. O autor, o John Mark Macmillan, ele era um dos líderes de um grupo de jovens nos Estados Unidos. Ele tinha um amigo, que na verdade era o presidente dessa rede de jovens, ele era o suporte dele, e eles tinham um grupo que constantemente estava indo na igreja pelas manhãs para orar, para que Deus tocasse aquela geração, os jovens daquela igreja local. Em algum desses encontros, o último encontro desse jovem, que chama o melhor amigo do John, ele fez uma oração muito audaciosa, que era: Senhor, aviva essa geração, se necessário, eu dou a minha vida para que o Senhor mova esses corações. E naquele dia, à noite, esse Stephen, ele sofre um acidente e ele vem a óbito. Esse cara era um líder muito querido na igreja, de bastante influência. Então, muitos daquele grupo se chocaram com o que tinha acontecido. E no outro dia, tanto o John quanto aqueles adolescentes mexidos e os próximos 3 anos revoltados, porque uma oração tão audaciosa talvez tenha levado aquele jovem ainda muito cedo, mas nada tinha acontecido, e eles acabavam questionando ao Senhor. Eu falei: poxa, Senhor, mas a primeira parte da oração que ele fazia foi cumprida, ele foi para a glória, mas e a segunda parte, quando vem? Mas a gente não entende os projetos do Senhor. E em algum momento, o Senhor, ele lembra para o John que no dia seguinte daquele velório, ele escreveu essa canção. E essa canção, desde quando ele começou a ministrar na igreja, ela começou a tocar aqueles corações. E não somente aqueles corações, como outras nações, porque nós aqui, por exemplo, na igreja, cansamos de cantar Me Ama. Então essa canção começou a mobilizar e ele começou a entender: não é no nosso tempo, mas toda renúncia que nós fazemos por amor ao Senhor e pelo projeto que Ele tem para mim e pela sua vida, vai gerar fruto. Amém? Eu quero que você entenda que talvez você não vá contemplar com seus olhos físicos o resultado do seu esforço, mas que o seu coração não se perca, porque a recompensa de um coração obediente não é ver a concretização dos seus planos aqui na terra, é conseguir conquistar a salvação. Eu não sei se você já se atentou para os jovens, para as crianças, as pessoas ao seu redor da sua própria casa, e conseguiu ter esse vislumbre: o que eu deixaria se hoje fosse o meu dia? Apenas um dinheiro no banco? Uma situação estável? Qual é a semeadura, a semente que eu deixei germinando? Nós, como cristãos, entendemos que a morte não é o fim. Mas nós também não fomos criados pelo Senhor para apenas passar férias aqui. Até porque ser cristão, principalmente nos dias de hoje, é complicado. E eu quero dizer para vocês que mirar no céu é viver para que outras pessoas também alcancem o céu. Quando você aponta para o céu, não é somente a respeito da sua salvação, mas o desejo de querer que outras pessoas possam desfrutar do mesmo lugar que você na eternidade. E para isso nós precisamos pagar um preço. Às vezes é um preço de oração, de lágrimas,
de silêncio. Acho que todo mundo aqui já ouviu ou viveu uma situação de muita resistência dentro de casa, de se frustrar porque de tanto você falar, o seu filho não quer te obedecer, ele não vai para a igreja porque você está falando, ele não se interessa pelas coisas de Deus porque você está falando. Nós precisamos entender o poder do nosso testemunho, e nem sempre ele é poderoso por conta do que a gente fala. Principalmente quando nós vemos hoje tantas igrejas cheias de pessoas, mas vazias de palavra. Nós não podemos deixar que as nossas ações, elas não conversem com as nossas palavras. Nós precisamos andar de acordo com o Senhor. Nós precisamos, talvez, nos submeter a um silêncio em oração e em lágrimas, para gerar bons frutos. Foram mais de 10 anos para ver algumas dessas adolescentes liderando, pregando, falando de Deus. E o gosto, o sabor desse fruto é muito bom. Sabe a sensação de missão cumprida? Sabe? Falei, poxa, agora eu posso partir para a palavra. Agora eu posso deixar uma ministra de louvor, ministrando louvor. Quem não chegou no começo do culto acabou perdendo, porque as meninas também cantaram no começo. E eram 2 gerações diferentes aqui na frente. Foram discipuladas, foram instruídas. Eu quero que você tenha no seu coração a importância do seu papel como, mais do que como discípulo de Cristo, mas como discipulador, como alguém que ensina. Você não precisa de ser líder ou ter nenhum tipo de cargo na igreja para trazer a compreensão de que existem pessoas na sua responsabilidade. Uma vez eu conversei com um dos pastores que pastorearam a gente, e eu questionei a ele, eu estava expondo para ele uma tristeza que eu tinha, de que o meu pai, ele nunca foi um tipo de pai que abraçava, que beijava, que dava carinho, e eu sempre tive isso muito de outras pessoas. E esse pastor, sabiamente, virou para mim e disse: nem sempre é sobre o que as pessoas têm para te oferecer, mas o que você tem para ensinar essas pessoas. Eu tive um privilégio muito grande de, mesmo não tendo um pai cheio de demonstrações de afeto e tão próximo, eu ter tido pais na fé. Eu acho que as oportunidades que eu tive de pegar o microfone, eu sempre disse isso. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu estava muito triste, porque eu vim de uma igreja onde minha família toda congregava junto. E por alguns problemas, cada um saiu, todos saíram da igreja. E quando eu cheguei aqui, eu fui adotado por essa igreja. Eu ganhei muitos pais, muitas mães, muitos irmãos. A Aida, todos os dias, inclusive um dia das crianças, ela me desejou Feliz Dia das Crianças, porque ela falou que para ela, eu vou ser sempre um meninão. É mole. Mas você consegue ver esse carinho e esse afeto? A palavra de Deus nos diz que não é o Senhor que faz com que o órfão habite em família. E Ele faz a estéril mão de filhos, mas talvez não é somente sobre o sangue. Eu sou filho adotivo. Eu consegui entender que filiação não tem a ver com sangue. São ações. O amor, ele é uma ação. Amor é uma ação. Ação está atrelada a serviço. A você se movimentar, fazer alguma coisa, sair do seu lugar. Eu quero te fazer uma pergunta, você que é mais velho de igreja, que tem a experiência de caminhada com a igreja, quantos filhos na fé você tem? Quantas pessoas você adotou em oração? Quantas pessoas você gerou em oração? Quantas pessoas que não eram do seu ciclo ali de interesse, talvez familiar, você olhou e falou, cara, eu gosto dessa pessoa, eu vou orar por essa pessoa. Quantas respostas de oração hoje você consegue contemplar? A gente precisa se preocupar
com aquilo que a gente está deixando. Porque se vemos uma geração extremamente vazia hoje, assumindo púlpitos, altares, a culpa é nossa. Porque não soubemos instruir, não soubemos discipular, não soubemos assumir o nosso papel. A gente está esperando que Deus faça algo que cabe a nós a fazer. Essa é a nossa responsabilidade. Amar uma geração não significa você apenas dar carinho e afeto, mas você também trazer exortação. Eu aprendi uma coisa que, acho que foi uma das frases que eu mais falei com os meninos adolescentes, era que amor sem repreensão, você vai criar uma pessoa mimada, um filho mimado. Mas também, se você repreender sem amar, você vai ser apenas um religioso. Nós precisamos andar equilibrados. E é vital para nós, como cristãos, caminharmos à luz da palavra. Existem muitas pessoas contando mentiras aí, para justamente ter muitas pessoas por perto. Mas essas pessoas acabam se tornando homens e mulheres, né, quando crescem, doentes na fé. Porque acham que, assim como o pastor tem costume de falar com a gente, que Deus é um gênio, que se Ele é bom, Ele vai atender os nossos desejos. Ué, mas como se Jesus, sendo Filho de Deus, Ele teve que passar por todo o processo de humilhação que era meu lugar e era seu lugar, e eu, que sou humano, pecador, não me submeto ao mínimo para ser digno da eternidade, de estar com Ele. O caminho para o céu é uma jornada difícil, mas ela não precisa ser uma jornada solitária. Você não precisa caminhar sozinho. Amém? Porque é bem difícil. Talvez se todo mundo tivesse a oportunidade de falar um problema, você talvez vai perguntar, mas só um tem tanto? Você vai ficar até difícil para escolher. Mas você já parou para pensar que a bênção que você conta, que você compartilha, pode edificar alguém? Pode trazer esperança para alguém? Os problemas, eles existem. Mas se os nossos olhos ficar presos nos problemas, a gente não vai conseguir enxergar o alto. Porque os problemas são para essa terra e são dessa terra. Existe uma plenitude de alegria nos esperando na eternidade. E a gente não pode se dispersar num tempo de pessoas dispersas, altivas, distantes. Para você conseguir ser apoio e sustento na vida de alguém, você precisa estar firme. Você precisa saber o que você quer, porque não adianta você querer apontar um caminho onde nem você trajeta aquilo. Por onde você está andando? Qual o caminho que você está apontando para os seus filhos? Qual o caminho você está apontando para os seus pais? Qual o caminho você está apontando para os seus amigos? Porque todo tipo de relacionamento, para nós como cristãos, é uma oportunidade de fazer o Senhor conhecido, não com apenas o que a gente fala, mas em como nós somos. Assumir ser sal e luz, ser o tempero dessa terra, ser a claridade no meio da escuridão. A gente precisa acordar, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, e isso precisa ser um motivo de alegria para você, meu irmão. Amém. A gente precisa se alegrar quando fala sobre a volta de Deus. A presença do Senhor, a plenitude de alegria. Nós reclamamos todos os dias de algum tipo de problema, mas quando nós entendemos que a presença do Senhor, na presença do Senhor há plenitude de alegria, a gente não desfruta dessa presença.
Porque a gente se acostumou a olhar para Deus e ver alguém que Ele tem a incumbência de apenas satisfazer os meus desejos. E se Ele não fizer os meus desejos, Ele não presta. Você consegue enxergar dentro do seu coração e ver o que está sendo acumulado aí? Quem é o primeiro, o orquestrador da sua vida? Se é você que está tomando as rédeas das suas decisões, ou você tem deixado Deus fazer a obra? Eu cresci aprendendo que Deus é um ser muito educado. Ele não vai te obrigar a tomar nenhum tipo de decisão que você não queira. Mas entenda, todos nós vamos colher das consequências das nossas escolhas. Porque Ele é juiz, Ele é justo. Isso tem a ver com o caráter pleno do Senhor. Não é tempo de revogar a nossa decisão por Cristo, igreja. O Senhor está à porta. Nós precisamos atrair as pessoas para esse lugar. Porque chorar sozinho pode sim ser terrível. Mas quando eu olho para o lado, para o outro, e eu vejo que eu não estou sozinho, a caminhada fica mais leve. Amém? Nós não fomos chamados para viver solitários, porque se fosse assim, quando Jesus fosse assunto aos céus, Ele não deixaria o Espírito Santo, o Consolador, Ele não iria criar homem e mulher, vendo a necessidade de Adão. Ele não ia se relacionar com a sua própria criação. O nosso Deus é um ser apaixonado por se relacionar. Ele deseja ser a sua melhor companhia. E por que eu digo melhor companhia? Porque ainda que você desfrute de uma plenitude de intimidade com seu cônjuge, com seu parceiro, nem mesmo essa plenitude que você tem com seu companheiro vai substituir a companhia do Senhor. Porque existem coisas que estão no seu coração que só o Senhor compreende. Igreja, ame ao Senhor. Alguns cultos atrás, eu estava ouvindo uma canção muito antiga que a gente canta aqui na igreja. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Você entende que falta hoje esse tipo de canção nos nossos lábios? Uma canção que fala mais sobre o nosso sacrifício, o que a gente precisa fazer para em algum momento se enxergar merecedores do amor de Deus por nós. Parar de nos inflar dessas canções de satisfação pessoal, individualismo, com um pouquinho de arrogância. Porque se um dia você achou, meu querido, você ser digno de receber alguma coisa, está no caminho errado. E eu tenho um testemunho também para te falar a respeito disso. Porque eu já fui uma pessoa arrogante. Quando eu comecei a tocar teclado, eu era o único tecladista da minha antiga igreja. E quando eu vim para cá, eu também comecei como tecladista daqui. E as pessoas começaram a me elogiar, porque, você toca muito bem, estava faltando isso. Eu comecei a me encher com aquilo. O meu coração começou a se satisfazer com aquilo. Eu comecei a entender que eu precisava de elogios para ficar bem. Mas isso não tinha a ver com Deus. Tinha a ver comigo. Em uma vez, uma irmã
congregava aqui, tia Branca, ela me parou ali na frente e ela veio trazer um elogio e aquilo me incomodou. E eu disse, tia Branca, eu aprendi uma coisa que eu preciso falar e eu não quero que você entenda de maneira errada. Eu não quero, eu te agradeço pelo elogio, mas eu não gostaria que você continuasse ressaltando isso para mim, porque eu corro um sério risco de acreditar que eu mereço esse elogio. Esse é um tipo de comportamento que você consegue achar naturalmente nas igrejas? Das bandas? Dos grupos famosos? Esse é um tipo de comportamento que você tem quando alguém enche a sua bola? Meu irmão, é tempo de nos esvaziarmos. Porque para ser preenchido com as coisas do céu, a gente precisa se esvaziar das coisas da terra. E tudo isso está diretamente atrelado aos seus desejos. Talvez o seu problema não é com os elogios das pessoas. Talvez o que te tira do foco são talvez as suas programações, jogo de futebol, a novela, o cansaço. Se existe uma palavra dizendo que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, não existe cansaço que seja maior do que a presença do Senhor. Ele pode restaurar a sua vida. Eu estou dizendo, quando as nossas desculpas ocupam um lugar no nosso coração que nos impede de trabalhar para o Senhor. Porque trabalhar para o Senhor é fazer conhecido. Fazer o Senhor conhecido é servir o nosso próximo. E eu já estou acabando. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele começa mirando a eternidade na sua própria casa. Ele vai gastar tempo, noites, lágrimas. Ele vai sentir a dor e entender o preço da salvação. Família é um princípio, um privilégio. Quantos de vocês estão investindo na sua casa? Quantos de vocês estão investindo na sua família? E antes que você pense que eu estou falando para pais e mães, eu também estou falando para filhos. Porque no meu caso, eu era o que estava na igreja, que ficou na igreja, que estava orando pelos meus pais. Meu pai faleceu há uns anos, e eu me lembro de que eu já estava sendo confrontado pelo Senhor, das coisas que poderiam vir. E eu comecei a orar a respeito disso, e foi muito difícil, porque a única oração que eu estava fazendo para o Senhor não era nem para que Ele não levasse o meu pai, não. A minha oração era, Senhor, não leve ele sem que ele tenha uma experiência profunda com o Senhor. O meu desejo é que o meu pai, ele parta tendo uma experiência profunda contigo. Ah, mas ele era da igreja e tudo mais. Mas a gente que é de casa, a gente sabe. Nós convivemos. E um pouco antes, na última internação, antes dele falecer, inclusive tem até um vídeo no meu Instagram dele contando essa história. Ele estava internado lá em Rio das Ostras e ele começou a cantar uma canção lá dentro. Era... porque Ele vive, posso crer no amanhã. Só que ali, no momento que ele estava contando o testemunho dele para a gente, da família, ele estava cantando. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória. Verei na glória o meu Jesus que vive está. No dia que meu pai faleceu, eu não conseguia falar, meu pai morreu. Eu saí de casa falando, meu pai foi curado para sempre. Eu não perdi o Senhor que levou ele de volta. Eu vou encontrar com ele daqui a pouco, porque Jesus está voltando. Amém, igreja? Mirar para o alvo é se isentar de um sofrimento opcional. Porque o luto a gente vai passar, a dor a gente vai passar. Mas no Senhor nós somos mais fortes do que o luto. Mais fortes do que as dores mais profundas. Agora você que está vivo,
você que me ouve, você ainda tem uma chance de tornar o Senhor conhecido. De tornar o Senhor conhecido dentro da sua casa. De gerar na vida dos seus filhos, de gerar na vida dos seus pais uma boa semente. Porque por mais que você não escute dos homens aqui na terra, o bom trabalho que você teve, num lugar muito mais precioso, você vai ouvir palavras muito mais preciosas. Eu quero desfrutar da eternidade. Quantos querem? Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. O designer original da igreja sempre foi ser uma família. Por isso ele enviou um filho, para que a gente se enxergasse como filho. E eu quero te convidar a você dar a mão a essa pessoa que está do seu lado. E nós vamos orar uns pelos outros. Comece a orar por essa pessoa que está do seu lado. Esse é um princípio muito básico em ser igreja. Abençoar quem caminha com a gente. Oferecer o que temos de melhor. A palavra de Deus que a oração do justo muito vale por seus efeitos. E talvez essa pessoa que está do seu lado, ela precisa apenas de uma palavra. De um stay. Um suporte. E talvez é você que o Senhor está chamando hoje para isso. As crianças foram uma chave para te atrair nesse lugar. Para você sair daqui diferente, com uma percepção diferente do céu que você entrou. Não um caminho de privilégios, mas de serviço. Talvez você entrou como alguém acostumado a receber e tem retido as bênçãos no seu coração. Mas você vai sair daqui como um agente, como servo, e assim como Jesus, disponível e disposto para lavar os pés de outras pessoas, de orar por outras pessoas, de levar a palavra do Senhor para outras pessoas, de pregar a palavra, o ano aceitável do Senhor, de libertar os cativos, de curar enfermos. Não é apenas o que você deseja, mas é aquilo que o Senhor anseia fazer nessa geração, através da sua vida, através dos seus lábios, dentro da sua casa, no seu trabalho, na igreja que você congrega. Ei, o Senhor sente saudade de uma igreja ativa, de uma igreja que como um sangue, ela circula, de uma igreja viva e eficaz para essa geração, não uma igreja omissa, silenciada, mas uma igreja poderosa em oração, em ações. Não se deixe intimidar pelas mentiras de Satanás. Aquilo que ele tem tentado roubar, seja a sua família, a sua casa. Não deixe de sonhar com os planos de Deus para a sua vida e para a sua casa, porque a bênção do Senhor, ela se estende de geração em geração, e mesmo que os seus olhos não contemplem a bênção do Senhor sobre os seus filhos, não deixe de lutar por eles, não deixe de semear sobre os cônjuges futuro dos seus filhos, os relacionamentos, os caminhos. Profetiza a vida e a palavra do Senhor. Instrua os seus filhos. Apresente esse caminho de vida que é a palavra do Senhor. Não deixe-os se enganar com as coisas que esse mundo tem apresentado, tem ofertado. Nós repreendemos toda maldição sobre essa geração. No nome de Jesus. Nós oramos por reconciliação nessa hora. Corações dos filhos se voltando aos pais, e dos pais se voltando aos filhos.
Oh Deus, nós oramos agora como intercessores da sua casa, Senhor, pela nossa cidade, pela nossa nação. Oh Senhor, tenha misericórdia de nós. Ah, Jesus, nós pedimos, Senhor, instrui pais, ó Deus, enche esses pais, esses homens e mulheres da sua presença, Senhor, com sabedoria, Jesus, enche esses filhos, Senhor, com a tua presença, em nome de Jesus. Nós ansiamos povoar o céu, o nosso desejo é saquear o inferno e povoar o céu, Senhor. Coloque em nós os mesmos sentimentos que moveram o coração de Jesus. Ai, Senhor, nós oramos, Senhor, para que a nossa cidade, ela possa ser liberta de todos os projetos que têm circulado nas escolas, nos ambientes de comércio, de trabalho, até mesmo talvez na própria igreja, Senhor. Ah, Senhor, levanta homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo para quebrar com as mentiras e o engano de Satanás, ó Deus, na nossa geração. Nós profetizamos, ó Deus, uma geração de pais sarados, de pais curados emocionalmente, espiritualmente, Senhor. Nós oramos por uma geração de filhos crescendo saudavelmente à luz da palavra. Ah, Jesus, a nossa oração nessa noite, Senhor, é que não passe de nós o Teu Espírito. Não passe de nós o Teu Espírito. Não passe de nós o Teu Espírito, Senhor. Não deixe nos dispersar, Senhor, em tempos de guerra, Senhor, mas nos fortaleça, Senhor, nos fortaleça. Prepara-nos, ó Deus, com as armas espirituais. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para vê-lo e ouvi-lo, Senhor. Entender a sua ordem de comando, Jesus. E nós pedimos, Senhor, que nós possamos ser bons testemunhos para a glória do Seu nome. Seja glorificado, Jesus. Seja glorificado, Jesus, na nossa família, no nosso trabalho, nos lugares improváveis, Senhor. Seja glorificado nos nossos dias difíceis, nos nossos dias de abundância, Senhor, nas nossas tempestades, Senhor. Que os nossos olhos permaneçam fixos em Ti. Nós Te louvaremos, Senhor, para sempre, sempre. Ao Teu nome toda a honra, toda a glória. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Aplauda o Senhor, aplauda aquele que é digno. Aleluia, aleluia. Você pode se sentar.